grande tarefa, mas quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Olha o pai, que equilíbrio, né? Vai deixar para ela uma grande tarefa, são 4 filhos para criar. Tenho a certeza de que os nossos filhos te ajudarão a suportá-la. É o pai, gente, no leito de morte, conversando com a mulher e com os filhos. Não é, meus filhos? O pai dizendo, tenho certeza que vocês ajudarão a mamãe. Não é? Auxiliareis a vossa mãe, evitareis tudo quanto possa fazê-la sofrer. Sereis sempre bons e benevolentes para com todos. Estendereis a mão aos vossos irmãos infelizes, porque não haveis de querer estendê-lo um dia, pedindo em vão para vós. Então veja o pai no leito de morte, não perdendo a sua postura de educador, de espírita consciente, dizendo para os filhos e para a esposa do trabalho que lhes competia realizar, da convivência ética, da conduta que o Espiritismo colocava para eles. Que a paz, a concórdia e a união reinem entre vós. Olha que recomendação belíssima. Que os filhos, que a família pudessem estar em paz, em união, em concórdia. Que jamais o interesse vos separe. Oh, meu Deus! Tocou na pedra, no nosso calcanhar de Aquiles. Chama-se interesse. A gente está tudo junto quando os interesses coincidem. Quando os interesses convergem, nós estamos juntos. Mas quando os interesses colidem, se opõem, aí a concórdia, em geral, desaparece. Nós vamos encontrar isso no seio das mais diversas famílias. Maridos e mulheres, filhos, pais, amigos, no seio da família, até que há um problema de interesse. Em geral, o problema de interesse passa sempre pela parte mais sensível do ser humano, que se chama bolso. Em geral, quando o bolso está em xeque, aí nós temos o problema. É o dinheiro, o poder, a possibilidade do prazer que o dinheiro propicia e tudo mais. Aí entrou o jogo do interesse, estava todo mundo juntinho, quando houve o interesse contrário, as pessoas brigam, lutam, porque o interesse é mais forte que o sentimento de amor. Lamentavelmente, somos nós, espíritos imperfeitos, que valorizamos mais os nossos interesses imediatos do que os grandes valores éticos morais. Porque o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu. Ele está aí reproduzindo o conhecimento das obras espíritas. A grande barreira para a fraternidade, para a caridade, para o desenvolvimento ético-moral é o interesse material. Eu gosto de você desde que não contrarie meu interesse. Contrariou, já não gosto mais. Pensai que estarei sempre junto a vós, e que vos verei como vos vejo nesse momento, e ainda melhor, pois verei o vosso pensamento. Meu Deus do céu. Imagina dizer isso para o filho, que quando está brigando com o pai, alguns até na briga dizem, daqui a pouco o senhor morre. Morram, mas não continuam. Aí que fica pior ainda quando o pai morre, porque ele pode acompanhar até o pensamento do filho. Então é uma lição de moral espetacular que esse pai está dando no leito de morte para os filhos. Não queirais assim entristecer-me depois da morte, do mesmo modo que não o fizestes em minha vida. Então o pai fazendo o convite, vocês não vão me entristecer durante a morte, porque não me fizeram até agora. E nós vamos ver ao longo da mensagem como é que o pai vai agir como espírito no processo educativo dessa família. Até agora é o contexto. Nós vamos ver como é que esse pai vai interagir como espírito na família, ajudando o desenvolvimento moral desta família. E aí Kardec comenta, é um espetáculo realmente edificante a vida dessa piedosa família, realmente edificante, e serve de exemplo, não é à toa que ele fez questão de colocar para o mundo o exemplo dessa família. Alimentadas nas ideias espíritas, estas crianças não se consideram separadas do pai. Para elas, ele está presente. Temem praticar a menor ação que o possa desagradar. Imagina introduzir nos nossos filhos esta concepção.
Não morremos, gente, não há morte. Os pais, as mães, os nossos avós continuam junto conosco no seio das nossas famílias. Isso vai fazer muita diferença o dia que a gente colocar isso em prática e passar de fato a viver o exemplo que essa família nos coloca. Agora Kardec vai entrar no relato de como é que essa família se comportava ao longo da semana. Uma noite por semana, e às vezes mais, é consagrada a conversar com ele. Então a família tira uma noite para conversar com o pai, para bater papo com este pai. Existem, porém, as necessidades da vida que devem ser providas, pois a família não é rica. É por isso que um dia certo é marcado para essas conversas piedosas e sempre esperadas com impaciência. Aí Kardec está lembrando a importância da disciplina, de se fazer bom uso do processo de comunicação com os espíritos. Não é todo dia, toda hora. É uma tendência, quando a pessoa desenvolve mediunidade, que aprende a conversar com os espíritos, a querer conversar toda hora. Claro, só vai achar vagabundo do lado de lá para conversar toda hora. Então, quem deseja conversar toda hora com os espíritos sobre qualquer assunto, vai encontrar. Mas não espere encontrar espíritos bons, esclarecidos. Porque os bons estão trabalhando, têm atividade e compromisso. Só os desocupados nos atendem a toda hora. Então, é uma recomendação de bom senso que a gente descobre no seio da teoria da ciência espírita. Os espíritos têm ocupações, tarefas, trabalhos. Então, a gente marca um dia, uma hora. Vamos conversar nesse dia, tal horário, porque eles se programam, eles se organizam para esse diálogo. Então, quem quer conversar toda hora, a qualquer momento, nem sempre vai encontrar boas companhias. Diz Kardec, evoque uma pedra e ela responderá. Os espíritos vão ter muitos para responder. Então, você acha que está conversando com aquele, e aparece outro lá e começa a responder como se fosse aquele. Não é aquele com quem você está conversando, porque você quer fazer uso disso a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, a seriedade da disciplina. Vamos marcar hora, marcar um horário para isso. As pessoas têm ocupações, têm tarefas, têm trabalhos que precisam ser realizados. E esses trabalhos são nossos, não são dos espíritos. Quem tem que cuidar dos nossos afazeres para a garantia da sobrevivência do nosso corpo somos nós. Então, não vamos misturar isso. Então, Kardec tinha essa lucidez e essa família também. Muitas vezes, pergunta a pequenina, é hoje que papai vem? Ah, que coisa admirável. A menininha de 6 anos perguntando para a mamãe, mamãe, é hoje o dia de conversar com o papai? Nesse dia, realizam conversas familiares. Muitas das conversas familiares que aconteciam à época são publicadas naquele item lá, Conversas Familiares, o Além Túmulo da Revista Espírita. Kardec publica várias casas, várias famílias mandam para ele essas conversas familiares e ele publicava na revista. Nesse dia realizam conversas familiares e recebem instruções proporcionadas à inteligência, por vezes infantis, por vezes graves e sublimes. São conselhos dados a propósito de pequenas travessuras que ele assinala. Então, o pai entra no diálogo ético-moral, na orientação da conduta das crianças, mesmo nas pequeninas coisas. Então, é sempre um diálogo preocupado com questões de conduta, de comportamento, que são as questões mais relevantes para a alma, porque essas questões definem a felicidade presente e futura da alma. Se faz elogios, também não falta crítica. Então, se o pai elogia que as crianças se comportaram bem durante a semana, ele também não falta crítica. E o culpado baixa os olhos como se o pai estivesse à sua frente. Imagina que cena de você ver a criança se abaixando ante a mãe que está recebendo o pai, ou o garoto de 17 anos que está recebendo a comunicação do pai, e a criança baixar os olhos envergonhado, como se o pai estivesse ali à sua frente, baixando os olhos ante o médium. Pede-lhe perdão, e o pai, por vezes, esse perdão, por vezes só é concedido depois de algumas semanas de prova. Isso é educador. A criança comete uma travessura, tem um comportamento moral inadequado, e o pai chama a atenção, ela pede perdão. E o pai não diz, está perdoado. Não, minha filha, vamos ver como você se comporta daqui para frente. E por vezes, só é concedido depois de algumas semanas de prova. Sua sentença é esperada com febril ansiedade. Então, a criança esperando a sentença dele.
Então, que alegria quando o pai diz, estou contente contigo. Olha aqui, que isso é o educador, o processo educativo no seio de uma família. Estou contente contigo, procedestes corretamente, fizestes aquilo que realmente precisava ser feito. E agora a ameaça. Entretanto, a mais terrível ameaça é dizer, não virei na próxima semana. Olha que coisa espetacular o processo educativo, porque essa é a mais terrível ameaça. O que os Espíritos fazem quando nós não os seguimos? Quando nós não obedecemos os seus bons conselhos? Os bons Espíritos nos deixam. Porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles não se impõem na nossa conduta, eles esclarecem. Eles apresentam. Se você não cumpre as suas recomendações, eles se afastam. Simplesmente, o pai faria a mesma coisa. Olha, vocês não querem os meus conselhos como os meus filhos? Tudo bem, até logo. É assim que procede o educador, não impõe, expõe o seu pensamento. Se tem concordância, ele fica presente e continua apresentando. Se tem discordância, ele vai embora. Então, para os filhos era uma ameaça. Olha, se vocês continuarem se comportando assim, nós estamos aqui conversando, orientando a conduta moral de vocês. Vocês não querem dar atenção, então eu não venho mais. É óbvio, os bons espíritos fazem assim. Quando não são escutados, não retornam. Os maus, os vagabundos do plano espiritual, esses estão a toda hora. Estão nem ligando para o seu conduto. Você quer conversar com eles, aparece uma fila. Fazem fila do lado de lá para conversar. Porque no mundo de provas e expiações, a fila dos vagabundos desencarnados é muito grande. Muito grande. Então, faz fila se você quiser conversar toda hora com o espírito, se a sua preocupação não é ético-moral. Daí os problemas de você entrar em comunicação tendo preocupações fúteis. Aí você vai ter companhias indesejáveis dentro do seu lar, porque você não se preparou adequadamente para isso. Então, quem quiser fazer ou reproduzir esse tipo de convivência que esta família descrita, tem que cumprir as suas condições. Tem que ter a boa intenção ética, o desejo sério, o recolhimento, para que possa contar com a assistência dos espíritos. Se quiser fazer isso sem isso, vai encontrar com a assistência dos espíritos perturbados, cuja única preocupação vai ser estragar a sua vida e a sua felicidade. Então você escolhe as companhias que quer ter. Agora veja a festa anual. Imagina o Natal. A gente pensa no nosso Natal de hoje, vê o Natal dessa família, meu Deus, é vergonhoso o nosso. Eu me sinto envergonhado todas as vezes que leio essa mensagem. A festa anual não é esquecida. É sempre um dia solene, para o qual convidam os avós e demais mortos da família, sem esquecer um irmãozinho falecido há alguns anos. Olha que coisa. A festa anual, eles convidam os avós mortos, os familiares mortos para a festa anual. A gente convida os vivos, de preferência com bastante comida, para a gente encher a pança até explodir. Os retratos são enfeitados de flores. Cada criança prepara um pequeno trabalho, por vezes mesmo uma saudação tradicional. O mais velho faz uma dissertação sobre o assunto grave. Uma das meninas toca um trecho de música. A menor recita uma fábula. É o dia das grandes comunicações. E cada convidado recebe uma lembrança dos amigos que deixou na terra. Veja, isto é uma família espírita. Os convidados, os avós, recebendo uma poesia, um texto, uma expressão de afeto, de agradecimento, de júbilo no dia do Natal. Estão preocupados com os valores do sentimento, da conduta. Nós estamos preocupados em encher o nosso bucho. E essa é a diferença de uma família que vive espiritismo o tempo inteiro. No bom sentido, com equilíbrio, com harmonia. Então veja uma festa anual exemplar, que um dia, com certeza, quando o espiritismo se tornar, na previsão dos espíritos, crença comum, nós teremos isso como situação normal, como a gente encontra nas descrições dos chamados mundos de regeneração, mundos felizes, onde essa interação no seio das famílias ocorre o tempo inteiro. Num planeta de provas e expiações como o nosso, os nossos interesses são outros. Por isso a gente não tem o equilíbrio para fazer uma vida familiar desta forma. Mas isso não é história, isso aconteceu em várias famílias espíritas do tempo de Kardec. E é bem provável que aconteça em algumas famílias espíritas hoje,
que a gente não conhece, porque elas não têm nenhuma preocupação de colocar isso em evidência, de aparecerem, de mostrarem que fazem isso, exatamente como essa família. Kardec nem identificou. Então, com certeza, existem algumas famílias que fazem isso, que convivem assim, que têm esse nível de vida espiritual, embora a gente não as conheça, ou pelo menos não tenha informações mais precisas para poder fazer uma avaliação. Como são belas essas reuniões, na sua tocante simplicidade. Uma família pobre, de parcos recursos econômicos, tocante simplicidade, em que ali estavam reunidos pelos laços do amor, do sentimento. Como tudo ali fala ao coração, são as pessoas que se amam, interagindo, orando, agradecendo a Deus, trocando conhecimento, convivendo em clima de harmonia. Como é possível sair dela sem estar impregnada do amor do bem? Imagina, como você sairia de uma reunião desta sem sair dali com um sentimento de bem e de fraternidade? Veja que coisa espetacular. Nenhum olhar de mofa, nenhum sorriso cético vem perturbar o piedoso recolhimento. Alguns amigos partilham das mesmas convicções e, devotados à religião da família, são os únicos admitidos a participar desse banquete do sentimento. Então, eles abrem para alguns amigos, mas que partilham das mesmas convicções, que tratam com o mesmo respeito. Então, não é uma família para fazer isso para satisfação de curiosidade. Não, é o seio íntimo, alguma coisa na vida privada da família, com respeito, com recolhimento. E aí Kardec vai comentar: ride quando quiserdes, vós que zombais das coisas mais santas. Por mais soberbos e endurecidos que sejais, não vos faço a injúria de acreditar que o vosso orgulho possa ficar impassível e frio ante um tal espetáculo. Que orgulho resistiria a uma reunião familiar desse nível, desse equilíbrio, com esse clima de fraternidade, de respeito, numa convivência simples, harmoniosa entre mortos e vivos, entre os dois planos, dos nossos amigos e parentes do lado de lá, dos nossos amigos e parentes do lado de cá. Então, isso é uma convivência fraterna que só o Espiritismo proporciona, porque ele garante exatamente a possibilidade disso e que isso ocorra. Um dia, entretanto, foi de luto para a família também teve dia de luto. Não foi quando perderam o irmãozinho, não, que para eles a morte não é luto. Um dia, entretanto, foi de luto para a família, dia de verdadeiro pesar. O pai havia anunciado que durante algum tempo, longo tempo mesmo, não poderia vir. Aí era luto. Pô, papai não vai poder vir, vai ter que ficar um tempão sem vir. Uma grande e importante missão o chamava longe da terra. A festa anual não deixou de ser celebrada, mas foi triste, pois o pai lá não estava. Partindo, havia dito: meus filhos, que em minha volta eu encontre todos dignos de mim, e cada um se esforça por tornar-se digno dele. Eles ainda o esperam. Então veja